quinta-feira passada estivemos lá no Bar do Pedro, para variar, o Bar do Pedro que fica na rua Aracaju, 830, né, Tomás? Exatamente. 830, já decorei o endereço. Não precisa nem de GPS mais, o carro vai sozinho, tá? Então, o Dida foi nosso convidado, contou histórias muito bacanas. Então, agora, no mundo do futebol, você também confere com a gente. Dida, o convidado especial do Bar do Pedro na última semana. Veja aí. Olha só que beleza, gente, novamente aqui no Bar do Pedro, no Cajuru, Rua Aracaju, 830, recebendo mais um grande personagem do futebol paranaense, Dida, campeão brasileiro pelo Verdão em 85, campeão com a seleção brasileira na Rússia, ex-Palmeiras, Cerro Porteño, Flamengo, daqui a pouquinho o Dida vai falar sobre tudo isso, mas antes de tudo, Dida, é um prazer muito grande ter você com a gente aqui, tudo bem? É um prazer enorme, obrigado pelo convite. Eu acho que esse formato aqui de bate-papo, né? É o ideal, eu acho que o... Tem tudo a ver, né, com futebol, né? Tem tudo a ver com futebol e é um prazer imenso conversar, bater papo e relembrar o tempo e as histórias que a gente tem aí para conversar. Dida jogava ou não, PC? Que é isso, muita habilidade. Jogava dia de chuva, de meia branca e não sujava o cano da meia, jogava muito. Uma alegria estar revendo meu eterno lateral esquerdo, meu irmãozinho Dida. Que é isso. Uma geração muito próxima à minha, tem muita história para contar. E esse tem história, uma lenda viva do futebol brasileiro, do futebol mundial. Uma alegria estar podendo aqui bater um papo gostoso aqui no Bar do Pedro com o nosso Dida, campeoníssimo. Ô Dida, para as novas gerações, fala um pouquinho do início da sua carreira. Você é lembrado como campeão brasileiro pelo Coritiba, né? Mas não foi só no Coritiba que você brilhou. Não, aí que tá. Na verdade, o jogador de futebol, ele fica marcado pelas conquistas, né? Mas a história eu comecei no Colorado, né? Você é de Curitiba mesmo? Não, eu sou de Ponta Grossa. Ponta Grossa. Eu nasci em Ponta Grossa, vim para Curitiba em 78. Tive o grande prazer de ver aquela grande final de 78, Atletiba. Os 3 jogos. Nossa, coisa mais linda do mundo. Eu tinha um tio que era atleticano, né? Talvez a torcida Coxa Branca vai achar que eu torci, mas eu torci pro Atlético. Porque o meu tio era atleticano e eu tinha apenas 12 anos. Não tinha jeito, né? E aí eu torcia pro Atlético e, na verdade, eu não torcia pro Atlético, eu queria ser jogador de futebol. Meu pai foi jogador de futebol, meu pai jogou no Operário de Ponta Grossa, jogou no Grêmio Oeste de Guarapuava. Então eu sou aquele garoto que largou de chupar chupeta, porque meu pai falou, você quer ser jogador de futebol? Então joga a chupeta. Se jogador de futebol não chupa chupeta. Trocou a chupeta pela bola. Eu joguei a chupeta, minha mãe foi lá, pegou a chupeta e guardou, porque à noite ele vai chorar e eu vou ter que dar a chupeta de novo. E eu nunca mais chupei a chupeta. Olha aí que bacana. Então eu entrei em campo com meu pai no Grêmio Oeste de Guarapuava, tenho algumas fotos assim. Então, se eu não fosse jogador de futebol, eu não saberia o que eu iria ser, né? Mas então, pra gente não ficar se alongando, com 12 anos eu vim para Curitiba, com 16 eu já estava no Colorado, né, jogando nas categorias de base. Com 18 eu já estava fazendo parte daquela fantástica Cele Boca. Equipe do Cele Boca, né, onde eu tive a oportunidade de conhecer alguns ídolos meus, né? Marola, Geraldão, Mauro Pastor, Jaiminho, Eudes, Mauro Madureira. E de repente eu estava no meio daqueles jogadores que me ajudaram muito, né? E fizeram parte para que eu crescesse e fosse considerado o melhor lateral esquerdo do ano de 84, né? E ao mesmo tempo a gente chegou na semifinal do Paranaense. Nesse mesmo ano de 84 eu fui convocado para a seleção brasileira sub-20, né? Fui campeão sul-americano, uma geração fantástica. Tinha quem naquele time? Meu time era Tafarel, Silas, Miller, Romário, né?
Balalo, Luiz Carlos, assim, Tozinho, era uma geração, Luciano que jogou no Matsubara, Henrique, João Antônio, que depois veio pro Paraná Clube. Então foi uma geração vitoriosa. Depois a gente foi campeão mundial também nessa categoria na Rússia, né? Sub-20. E depois do Campeonato Paranaense, quando eu voltei do Sul-Americano, o Curitiba me contratou, né? Fui eu e o Marildo, a gente foi para o Curitiba. Então, no meu primeiro Campeonato Brasileiro, eu já fui campeão brasileiro. Que é isso? 85. 85. Como que foi trabalhar com o mestre Tele Santana, profissional com quem você trabalhou na seleção e também na Sociedade Esportiva Palmeiras? Que a gente, na época, guri, vendo na televisão, eu tinha o Tele como um ídolo. Queria saber de você lá de dentro, como que era trabalhar com o Tele Santana? Cara, para mim foi assim um privilégio enorme. Primeiro porque quando eu fui convocado para a seleção brasileira... Opa, chegou um conosquinho aí, chegou, opa, aí ó, rapaziada, esse é o bar do Pedro aqui, ó. Você fala, eu como, vai lá. Então, para mim foi um privilégio quando eu fui convocado para a seleção brasileira em 86, para a preparação para a Copa do Mundo no México em 86. Na verdade foram assim, a seleção foi convocada e só foram 3 jogadores que tinham se destacado, né? Silas, Miller e Dida, né? Eu do Curitiba, o Silas do São Paulo e o Miller do São Paulo. Nós tínhamos acabado de ser campeão mundial e aí a seleção brasileira estava iniciando a preparação para a Copa do Mundo e o Tele Santana nos convocou. E, claro, foi muito bom porque a gente conviveu com ele e era um cara extremamente conhecedor e caráter. E outra coisa, ele era um cara que gostava do futebol, gostava de um futebol bem jogado, alegre. Arte. O que eu posso dizer assim, o que ele falava para mim? Ele falava: Dida, joga com alegria, né? Da mesma maneira que você joga no Curitiba, joga na seleção brasileira, né? Com responsabilidade, né? Perdeu a bola, volta, faz a tua função. A bola tá joga, né? Então esse é o Tele Santana. E outra coisa, só que ele era muito exigente. Sim, cobrava. Cobrava o quê? Sistemático. Sistemático com relação aos fundamentos, né? São coisas que hoje o jogador de futebol, alguns jogadores chegam no time principal, No profissional, sem ter os fundamentos básicos, que é o domínio de bola, o cabeceio, o chute com a perna direita, com a perna esquerda. E isso se aprimora lá embaixo. Lá embaixo. Lá na base. Dá. Porque quando você está lá em cima, não dá tempo. Né? É viagem, é então, jogo. mas ele cobrava isso na seleção brasileira. Imagine. Quando eu cheguei na seleção brasileira, eu entrei no Hotel Sheraton, no Rio de Janeiro, e, eu tava vindo humildezinho aqui de Curitiba, com a minha bolsinha da CBF, do time de juniores. Juniores. Com a minha melhor camisa. Pronto. Porra, quando eu entrei, Viu as feras? Pisei na porta do hotel que abriu sozinho, e aí um monte de fotógrafos tirando foto. Pô, eu falei, caramba, tô com moral. Só que quando eu olhei pra trás, eram os ícones. As fotos não eram. Olha aí. Mas, poxa, que legal. Ô Dida, um momento assim que eu nunca mais esqueci. Eu ainda morava em Cascavel, aí eu estava assistindo o Globo Esporte, aí numa matéria do Gil Rocha, né? Grande Gil Rocha. Minha convocação. Exatamente. Dá para relembrar o momento? Dá para explicar aquela emoção? Eu me lembro que tinha um rádio, né? Todo mundo, não tinha internet na época, todo mundo acompanhando a convocação pelo rádio. Um Transglobe. Aí Parará, zagueiro, lateral, Dida. Foi uma festa danada no Couto Pereira, né? Nós estamos falando de 1986. Né? Isso, 31 anos atrás. 31 anos atrás. Se você perguntar hoje um jogador que vai ser convocado para uma seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo, você acha que ele não vai saber antes? Imagine a confusão na cabeça de qualquer um, né? Eu estava treinando e eu fiquei esperando
E foi um treino pela manhã, né, Dida? Na parte da manhã? Não, Era tarde? 4 horas da tarde. Nós treinamos e aí ia haver a convocação para a seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo. Meu Deus. Eu fico pensando, imagine, eu sou bom de cabeça, porque treinei, vivi o dia normal e foi esperar sentado. Você tá falando? É a mesma coisa, eu só tinha mais cabelo. Meu pai esperando também, o Gil Rocha também, tá novinho. Num rádio. Num rádio grande assim. Tele Santana falando. Goleiros. Isso. Leão, Gilmar, Paulo Vitor, laterais, Edson, Leandro, Júnior, Dida do Curitiba. E aí foi uma festa, né? Foi uma festa. E foi uma explosão. Estava confiante naquele momento, não? Você esperava realmente a convocação? Eu esperava. Esperava, né? Pelo que vinha jogando, pelo né? que eu tinha feito, né? Tava gastando a bola. Mas era um negócio... Imprevisível, né? Ô Dida, esses dias numa entrevista, o Zico disse assim, se eu jogasse hoje, quer dizer, eu não jogaria hoje. Teriam me matado já na peneira. Por quê? Teriam olhado pra mim, esse moleque aí, magrinho desse jeito, franzino, não marca ninguém. Quer dizer, o primeiro pensamento hoje é a marcação, é não perder o jogo. É a parte física. Você entende que o futebol hoje está muito teórico, né? Tá muito. Tá demais. Eu acho que o grande problema do futebol hoje, né? Na verdade, hoje eu sou um defensor do jogador de futebol porque eu sou vice-presidente do sindicato dos jogadores, então eu defendo, né, atletas profissionais. os atletas, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que hoje o grande problema do futebol é que você não dá oportunidade para o jogador se desenvolver. E o treinador das categorias de base, os treinadores também são muito cobrados, estão né? sendo cobrados. Tem que ser campeão do sub-7, do sub-8, do sub-9, e aí não tem tempo de passar o fundamento do jogador, né? Além disso, nós temos, assim, eu avalio, eu acho que o futebol é o seguinte, você tem 3 situações. O cara, você tem o talento. Isso. Você tem um garoto que ele nasce com o talento. Isso é fantástico. Quem nasce com talento, né? Esse não dá para fugir. Aí ele vai se desenvolver de uma maneira ou de outra, certo? Aí você tem uns que o cara sabe jogar, mas ele precisa de ser desenvolvido. Ele precisa ser lapidado. Porque talento sem disciplina, sem orientação também não vai resolver, né? Você trabalhou com Vanderlei Luxemburgo, trabalhou com Carpegiani, Tele Santana, Jair Pereira, foi campeão brasileiro, Formiga. Foi campeão com a seleção brasileira. Formiga, seu Formiga. Você começaria tudo de novo? Nossa, já. Se eu pudesse voltar à minha época de moleque, é sonho. O sonho não tem preço. Você mudaria alguma coisa nessa postura, nessa trajetória, não? Nada. Voltaria lá de Ponta Grossa e faria tudo igual. Eu tenho 52 anos, né? Vou fazer agora em outubro. Joguei Guri. 20 anos, né? 17, 18 anos aí como profissional. Vivia. Na verdade é o seguinte, a grande frase que o jogador de futebol morre 2 vezes é essa, né? Quando ele para de jogar é a primeira que ele morre. E aí, eu não morri a segunda, mas a primeira eu já morri, mas eu ainda sonho que estou entrando em campo, não consigo amarrar mais a chuteira, fico no túnel, sabe? A angústia, você acorda e você fala, mas não vou conseguir entrar no... tá passando o jogo. Começando. Tô usando aquele corte meu pra dentro. Sensacional. A vida, são histórias e graças a Deus que a gente tá aqui pra contar e relembrar tudo isso aí, que fantástico. Legal. Passaríamos a noite aqui falando de futebol, né, PC? Mas agora a gente vai provar um conosquinho aqui. É isso aí. Um conosquinho aqui. Pega Olha um aqui, conosquinho. Bar do Pedro. Bar do Pedro. No Cajuru, Rua Aracaju, 830. Então agora, ninguém é de ferro.
tem cerveja polar, tem a comida sensacional aqui do Bar do Pedro, tem música ao vivo, tá certo? Apareçam, né, PC? Apareçam. Dida, muito obrigado, cara. Foi muito legal. Irmão, abraço. Obrigado. Bacana, né, Sicupira? Eu sinto, assim, uma necessidade muito grande de valorizar o que é nosso, cara, porque é diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde se valoriza muito o que é da terra, a gente passa batido em algumas situações aqui no Paraná, lamentavelmente, né, Sicupira? Lamentavelmente. Né? A gente não valoriza, concordo com você. A gente deveria, sabe, ter uma lembrança mais viva das pessoas. E por esse motivo as pessoas, quando citam a carreira ou por onde andaram, não falam da passagem pelo Paraná. Muita gente faz isso. Exatamente. Por isso esse quadro aqui no Mundo do Futebol, para a gente resgatar esses personagens especiais da nossa terra, né, Valdir? É verdade. Isso é um resgate da memória do futebol paranaense.